Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do canal CFPX, tudo bem? Eu sou o Fábio Andrade, inspetor de controle de qualidade, tá? E hoje estou aqui, para ressaltar um pouquinho de uma importante, norma aí, na área de inspeção, dando sequência aí no curso, de inspetor de dutos terrestres e também, faixa de dutos, tá ok? Então é um conteúdo, que visa aí complementar a parte básica teórica, tá? E aprofundar um pouquinho numa normativa específica dessa área, tá bom? Então hoje nós vamos interpretar um pouquinho desse documento, relembrando, alguns fatos ali, do dia a dia, e também ali, um pouquinho do contexto teórico visto anteriormente, tá bom? Então é importante, a interação de vocês aí no nosso chat, tá? Fiquem à vontade, deixem aí o seu, no caso, o seu bom dia, quem está nos acompanhando aí, boa tarde, tá? Temos aí algumas pessoas que estão nos acompanhando em alguns outros momentos, que essa live vai ficar gravada, tá bom? Então, um bom princípio aí de live para vocês que estão chegando agora, tá? Não esqueçam de deixar o seu like também, é muito importante para a gente divulgar esse conteúdo, tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal, sem muitas delongas, deixem aí a sua dúvida, o seu comentário e a nossa equipe também vai dar apoio respondendo para vocês, beleza? Tudo bem? Vamos dar sequência? Então, vamos lá, tá? Para a nossa aula de hoje, nós vamos aqui, comentar, e aprofundar numa das principais normas, da área de dutos, tá? Que é a N464 da Petrobras, tá? Que fala de construção, montagem, condicionamento de duto terrestre, tá? Ou seja, é uma norma específica e uma referência, na parte de implantação dessa estrutura, tá? E é importante tanto para o inspetor que acompanha essa obra, é essencial, e também para o inspetor que irá fazer a inspeção pós-construção, ou seja, o inspetor que acompanha a faixa de dutos pós-montagem, tá? Em ambos os casos, vocês precisam ter, um pouquinho desse conhecimento. Então, é válido para ambos, ressaltando, tá bom? Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de hoje, então, nós vamos atuar com essa norma. O que ela traz em seu contexto, tá? Nós vamos verificar que, no seu contexto, ela tem aqui, vamos pegar aqui o nosso marca-texto, para a gente ir ressaltando esses pontos, no caso aqui, o objetivo, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, o item 1, objetivo, tá? O item 2, vai falar dos documentos que acompanham essa norma, tá? No item 3, nós temos os procedimentos executivos, Nós temos o item qualificação pessoal. Opa, é aqui, e chegou a parte aí que vocês, estão diretamente interessados, Vamos verificar também. Condições específicas, tá? Condições de campo. E também a parte 6, inspeção do revestimento externo, que é o revestimento anticorrosivo, que, após a cobertura, vai prevenir, a integridade dessa estrutura, tá? O item 7 vai ser o condicionamento das instalações, ok? O item 8, montagem e instalação dos complementos, tá? E o item 9,
a documentação, tá? Ou seja, ali, né, o que vai fazer o fechamento do serviço, né? Então nós estamos aí, né, sabemos que toda execução de uma obra, né, seja um tanque, né, seja um vaso de pressão, seja uma caldeira, existe um compilado de documentações, muitas vezes conhecido como databook. Aqui também teremos, né, esse compilado. Veremos do que se trata aí, parte por partes. Então, desses 9 itens, vamos aí, né, iniciar hoje, né, do objetivo, né, documentos, e vamos ali, né, discutindo e comentando sobre esses tópicos, tá bom? Então, vamos lá, né? O objetivo, né, é de praxe que todo procedimento, normas, né, as normas regulamentadoras, né, ou qualquer, né, objeto, né, de documentação, né, tenha como primeiro item o escopo do que vai ser útil esse procedimento, né? Então eu tenho que definir para que serve essa norma, para que serve o procedimento, tá? É como se fosse uma introdução, tá? É um resumo do que vai ser abordado nesse documento. Então, aqui também, de praxe, nós encontramos 3 itens, tá? Então, no primeiro item, nós temos que esta norma vai fixar condições exigíveis para a construção, montagem, teste, condicionamento e aceitação de dutos terrestres, tá? Esse é o objetivo principal, né, da N464, tá? O segundo item aqui, item 1.2, né, vai falar que essa norma se aplica aos projetos iniciados a partir da data de sua edição e também instalações já existentes. É o caso que a gente havia comentado, né? Ela serve de referência, né, e base para qualquer atividade dentro desse escopo, tá? Então, essa norma também serve para a manutenção. Então, não é à toa que nós estamos abordando esse contexto, tá bom? E no item 1.3, né, essa também, né, esse documento, né, ele serve também como requisito técnico, né, e prática recomendada, tá? Então, durante as experiências de campo, né, foram-se, né, aperfeiçoando esse documento. Também, né, tendo em vista aí uma qualidade contínua, tá? Isso é importante, né, para toda empresa que queira se desenvolver hoje, tá? Então, quando a gente fala em inspeção, nós também estamos ligando esse contexto, né, à gestão da qualidade, tá? Por isso que é muito importante nós sempre estarmos atualizados com as mudanças normativas, beleza? Vamos lá, né? Aí existem alguns documentos, né, que são abordados dentro do contexto normativo, né? A gente pode citar, por exemplo, o Ministério do Trabalho, que traz as NRs, tá? E também, né, normativas específicas ambientais, né, editadas pelo Ministério do Exército ou quem for responsável. Então, falando em NRs, né, nós sabemos que há um bom tempo atrás o Ministério do Trabalho, né, ele tinha pastas da segurança do trabalho que ficou em outro ministério. Não importa, não sumiu as NRs, né? Foi só um arranjo político aí que hoje está normalizado, tá? Então hoje já tem todos os ministérios, né, normalmente ali, tá? Ou seja, só comentei porque isso pode mudar e é isso que nós temos que ficar atentos, ok? Então falando de NR, né, NR12, equipamentos, NR13, vaso de pressão, caldeiras, né, NR35, altura, NR33, espaço confinado, tá? Então, dependendo de cada caso, nós temos as NRs, né? NRs, né? 5, 6, né? Que vai tratar ali de EPIs, né? E alguns, né,
requisitos para segurança. Quando fala em NR, então, requisitos para a segurança do trabalhador, tá? Normas da Petrobras, tá? Então, nós já estamos vendo uma específica, né? Mas ela pode estar linkadas com outras, ok? A ABNT, né? A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Ela é um pouco mais geral, ela não é específica de uma empresa. Por exemplo, a Petrobras é uma empresa, né? Suponhamos que tem uma obra da Vale, outra empresa, pode ter uma normativa interna diferente, mas ambas podem ser baseadas numa ABNT, que é uma norma geral, tá? A ABEND, a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, aqui, né, possivelmente vocês já, né, conhecem um pouco, tá? E nós sabemos que, né, são requisitos, né, do próprio procedimento de construção que a inspeção seja feita por inspetores qualificados. Eu costumo fazer uma analogia com um instrumento de medição, um paquímetro. Como que eu comprovo que um paquímetro ele tem todas as suas características, né, adequadas à sua função dentro do sistema metrológico? Simples, né? Ele passa por um processo de aferição, de calibração, tá? Essa analogia serve para um inspetor. Para mim, né, comprovar que esse inspetor ele tem todas as atribuições requeridas para o processo, tá? Ele passa por uma verificação, por uma calibração, tá? E esse organismo é um dos organismos que fazem essa, né, função, né, junto com FBTS, né, seguindo ali alguns requisitos também internacionais, como a API e a ASME, tá? Enfim, temos vários organismos, né, que estão relacionados com a qualidade, né, a gestão da qualidade, especificamente, né, na área de inspeção, ok? Então, só para a gente citar alguns, né, termos aqui, ok? No item 3.1, tá? Não convém a gente abordar muito a fundo ali, né, o que é trata a BEND, o que trata a FBTS, né? Tem outros organismos, né, que só para exemplificar, esses dois são os mais conhecidos, existem outros, né, organismos aí, né, de certificação de pessoas, tá? Vamos seguindo em frente para a gente entrar um pouquinho mais, né, no foco dessa norma, tá bom? E aqui já começamos a verificar que quando a gente vem para esse tópico procedimentos executivos, né, nós estamos verificando aqui que a norma tem um requisito, né, que exige a emissão de procedimentos executivos para cada fase da obra, tá? E, né, vai ter cada um desses procedimentos vai ter as suas especificações técnicas, tá? Imaginem, né, o caso de um PIT, né, um plano de inspeção e teste, né? Então eu estou tentando fazer algumas analogias com a inspeção industrial para vocês ir, né, interpretando o que essa norma traz, tá? Então aqui essas especificações técnicas vão ser definidas como se fosse definida num PIT, num plano de inspeção e teste, ou muitas vezes conhecido aí no campo como PIE também, depende da empresa, tá? Plano de inspeção de equipamentos, tá? Eu preciso definir previamente o que vai ser realizado na obra, não simplesmente começar a executar um serviço, né, sem saber os meios e os fins em partes, por partes, tá? Então, né, esses procedimentos são requisitos, né, para se controlar um projeto, tá? Então, no projeto de cada duto, né, bem como, né, as recomendações relacionadas na norma. Ou seja, a norma é base para se fazer esses procedimentos.
O procedimento vai ser desenvolvido em cima dessa norma, tá? Ok? Por quê? Não se, né, a norma em si, né, ela traz diversas orientações técnicas, tá? O procedimento, né, ele interpreta essas especificações, tá? E, né, aplica, né, na equipe, em campo, em obra, tá? Em cima dos procedimentos, né, que a equipe, né, vai executar o serviço. Da mesma maneira que o inspetor vai executar o seu ensaio ou a sua inspeção em cima também de um procedimento. Tá ok? Possivelmente, né, se vocês já viram um pouquinho de ensaio não destrutivo, né, se vocês já têm um pouco de interação na área, vocês sabem que qualquer técnica de inspeção tem os seus procedimentos, tá? Que muitas vezes são meio que, né, genéricos, eles têm uma relação entre eles. Então, o LP, por exemplo, né, é um procedimento, né, que tem ali, né, as suas partes conhecidas. Pode variar um pouco, né? Pode recomendar, por exemplo, né, um penetrante diferente, né, um produto fluorescente ou uma especificação de uma marca específica, tá? Mas o grosso, a grosso modo, ele segue o mesmo padrão em todas né, as fábricas ou as empresas que vão aplicar, ou mesmo os ensaios que vão ser realizados, porque segue uma mesma especificação técnica, tá? Ok? Só para também a gente ir fazendo essa interação, beleza? Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos seguindo aí, mas não deixem ali, né, quem está chegando agora aí no canal, tá? De deixar aí seus comentários, seu boa noite, tá? Já agradeço aí quem está aí e meus boa noite para vocês aí também, tá bom? Que estão chegando agora. Beleza? Então, né, estamos ainda no princípio, né? Verificando aí o terceiro item, né? O primeiro foi o objetivo, né? O segundo a gente viu um pouquinho da normativa, que é uma referência para essa norma, né? E estamos tratando da N464, tá? No item 3.2 dessa norma, né? Fala desses procedimentos, um pouquinho do que deve conter. Então vamos agora analisar com um pouquinho mais de calma como que é esses requisitos que a própria norma fala, tá? Então, primeiramente, né, nesses procedimentos, né, tem que considerar características dos equipamentos a serem utilizados nas diferentes fases da construção, né? Para vocês que já viram uma prévia, né, vocês sabem lá, né, que desde a abertura de vala até o fechamento da vala, né, tem todas as fases, né, do desfile, da descida, tá? Tem todas as fases que vão ser, né, realizadas durante essa obra, tá? Cada fase vai possivelmente ter um requisito de equipamentos diferentes. Eu tenho que especificar no procedimento a característica desse equipamento. Por quê? Né? Porque possivelmente, se eu usar um equipamento distinto fora de uma especificação, eu posso ter problemas. Tá? Eu posso ter problemas, acidentes. Tá? E né, para vocês aí, vocês já sabem que, né, até viraliza quando acontece um problema, né, com equipamentos industriais. Então vocês podem verificar a todo momento aí, né, problemas com empilhadeira, com carretas, né, e falhas, né, na manipulação ali de alguns equipamentos industriais, como lanças e outros equipamentos, tá? Um outro item que, né, dentro dessa requisito desses procedimentos, né, tá a locação da faixa de domínio, né, que é, né, o local onde vai ser realizado esse serviço, tá? Ok? Como que vai ser feita esse procedimento, tá? O item C, né,
terraplanagem, tá? Então, a terraplanagem vai ser a preparação desse local, tá? Então, vai ser ali, né, desde o acesso ao local, né, até a abertura de pista, o possível desmatamento, o corte e possíveis aterro e desmonte de rocha. Então, tudo isso, né, já está ali no início dessas fases construtivas, tá? Então, tem que ser analisado previamente por onde vai passar o duto, tá? O item D, né, a abertura e a preparação da vala, tá? Tem que ter um procedimento também especificando ali, né, os fatores pertinentes à abertura e preparação dessa vala, tá? E, né, o manuseio, o transporte e a distribuição dos tubos, né? Ou seja, já estamos ali, né, falando do desfile, como que vai ser armazenado, como que vai chegar até a vala esses tubos, tá? Mesmo antes da descida, ok? Como que ele vai ser manuseado, tá? O item F, né, tá falando do curvamento dos tubos, tá? Para adequar ele, né, às suas, né, instalações, tá? A concretagem dos tubos, tá? Que é o processo ali, né, de proteção, né, feita ali mecânica, né? Eu tenho que ter uma proteção mecânica, tá? Porque o contato direto ali com o solo, né, ele tem ali, né, os seus fatores agressivos ali, né, na parte estrutural, tá? E a concretagem é um desses itens que vão prevenir isso, tá? Ajuste ou ajustagem, né? Alinhamento e fixação dos tubos e acessórios para soldagem, ou seja, né? Aí já estamos ali numa fase, né, que vai ser a junção desses dutos, né, dessas tubulações, tá? E aí a gente lembra que, né, aí vai ser, se vai ter soldagem, né, tem a preparação e depois tem a efetiva soldagem que tem o seu respectivo procedimento, conforme, né, as características ali do aço, né, e de tudo mais, tá? Então, a inspeção também, né, é específica ali do inspetor de soldagem, né, que vai ter a sua função de acompanhar esse duto, tá? E depois, claro, né, nós temos o item J, que fala da inspeção por ensaios não destrutivos, tá? Então, a gente sabe que é muito importante ali, né, fazer ali o acompanhamento de todo o procedimento, todo o processo, sempre, tá? Com os mínimos detalhes, tá? Para prevenir futuros problemas. E mesmo assim, teremos o acompanhamento periódico, né? Que são as inspeções periódicas de manutenção. Também ali, né, realizado através de ensaios não destrutivos. Então, existem muitas técnicas de ensaio não destrutivo, mas tem algumas específicas para cada caso, tá? Ok? Desde o visual, né, passando ali por um ensaio de líquido penetrante ou de partícula magnética, até um ensaio mais específico, que é raio-x ou ultrassom, né? Então, quando fala em ensaio destrutivo, é muito amplo também, né? Para vocês terem um pouco de ideia, né? São várias técnicas que são procuradas, né? E normalmente, quando uma pessoa se qualifica, ela tem que escolher, né, uma, duas ou até mesmo 3 técnicas para, né, ser o foco do seu, né, serviço, do seu escopo de serviço, tá? Porque muitas técnicas, né, acaba sendo por um lado oneroso, né, e por outro lado você não consegue executar todas ao mesmo tempo, né, e tem custos periódicos, né? E é um investimento também, cada uma delas, ok? Tem mais itens? Claro, tem mais itens também, tá? Temos aqui, né, o caso depois da soldagem, letra K, né? É necessário, né, prevenir ali com revestimentos anticorrosivos, tá? Então, no caso aqui, né, como eu já comentei, o concreto, né, nos tubos, né?
mas tem o caso das juntas também e outros componentes, tá? Que vão ter um revestimento específico ali também. Então, tem que ter um procedimento para isso, tá? O item KL, né? Tem o caso das travessias e cruzamentos, tá? Ou seja, muitas vezes, né, o projeto contempla, né, a passagem através de rodovias, cruzando rodovias, né, ou outros locais que precisam de uma particularidade naquele trecho, tá? E essas particularidades também tem que estar num procedimento, tá? M, né, o abaixamento e cobertura na vala, né? Então aqui, ó, né, existe toda a técnica, né, para abaixamento desses dutos, desses tubos, ok? Tem que ser com, né, precisão, ok? Detecção de amassamento e limpeza interna dos tubos pela passagem de pigs, né? Então, pigs, né, é um termo em inglês, né? E se refere a uma estrutura, né, muitíssimo útil, né, nesses casos de dutos. Por quê? Porque ela vai fazer uma varredura interna no duto, tá? Então são, né, conjuntos, mecanismos, né, um conjunto mecânico que ele consegue, né, dentro do tubo, né, percorrer todo um trajeto, tá, fazendo uma varredura. E existem várias funcionalidades para esse PIX, tá? Acho que possivelmente vocês viram algum videozinho também que nós temos lá no canal, tá? Até pouco tempo nós tínhamos um videozinho de uma empresa, né? Que até mesmo essa empresa estava na Conaend, né? E lá tinha uma estrutura de um PIG complexa, com várias, né, etapas de análise, tá? E você consegue detectar, né, desde uma simples ovalização, né, até ali, né, casos de poros, corrosão e outros elementos, tá? Então é uma tecnologia bem avançada que ajuda muito aí, né, tanto ali na montagem quanto também na manutenção, ok? Tem que ter o procedimento também, né, para fazer uma inspeção ali, tá? E claro, tem essa parte de, né, que vai detectar um amassamento e limpeza, né? Mas tem os PIGs também que fazem inspeção, tá? Ok? Interligações, né? Ou seja, né, tem o termo em inglês, tie-in, tá? E instalação de complementos. Então, vai ter interligações, claro, né? Se o intuito é criar um duto, eu vou ter interligações entre pontos, um ponto inicial até o ponto final, tá? O teste hidrostático, o famoso TH, tá? O TH é muito utilizado em obras industriais mecânicas, né? Então, o TH existe no dutos, existe numa caldeira, existe no vaso de pressão, enfim, né? Muitos elementos exigem, né, pós-fabricação para finalizar um teste de resistência mecânica. Esse é o teste hidrostático. Hidro vem de água, estático, né, de água parada, que vai ser pressurizada. Ou seja, não é um teste dinâmico, ele vai ser um teste de pressão, ok? Fora o hidrostático, né, nós temos um outro tipo de ensaio também de resistência mecânica, que é o teste pneumático. O que muda do teste hidrostático para o teste pneumático? Só para vocês terem uma ideia, o teste pneumático não vai utilizar água. O teste pneumático vai utilizar um gás inerte, tá? Por que inerte? Para não comprometer ali, né, o produto, né? Então, esse gás vai ser pressurizado no lugar da água. O problema é que, né, se a gente entrar em física, a gente vai se lembrar de alguns termos de, por exemplo, compressibilidade, tá? Eu consigo comprimir o ar,
né, em uma grande porcentagem. A água não é tão compreensível. Portanto, se a água não é tão compreensível, ela também se torna menos expansível, tá? Mesmo pressurizada. O ar não. O ar é muito mais expansível quando está sob pressão. Por isso que, né, o teste pneumático acaba se tornando muito mais danoso, muito mais perigoso, né, tanto para o equipamento quanto para quem está realizando o teste. Tá? O teste hidrostático, né, caso haja um rompimento, né, tudo bem, vai ali romper e vai expandir a água, mas não com tanta força quanto o ar. Tá? Então, por isso que se dá preferência ao teste hidrostático. Pessoal, com a tecnologia hoje, né, já existem outras técnicas, né, de acompanhamento de equipamentos, né? Por exemplo, a gente pode citar a emissão acústica, né? A emissão acústica é um tipo de ensaio não destrutivo que também serviria para esses testes de resistência mecânica, porque ele pode ser utilizado com equipamento em uso, ok? Ele detecta qualquer microfissura, microtrincas, tá? E dá alguns parâmetros, né, de localização. Mas é um ensaio que depende de um ensaio complementar, porque ele aponta uma região e depois precisa que você analise com outra técnica essa região que ele apontou, como por exemplo ultrassom ou um raio-x, tá? E ainda é um teste caro, então é mais fácil usar água pressurizada mesmo, né? Na maioria dos casos, tá bom? Bem, vamos para o outro, né? O outro item fala de proteção e restauração da pista, tá? Ou seja, né, vai ser praticamente ali quando a gente vai estar finalizando, né, o projeto, tá? Nessa finalização do projeto, né, a gente vai ter que reconstituir, né, e verificar o que vai ser feito ali de identificação, que é o outro item, tá? Então aqui sinalização da faixa de domínios de dutos. Então vocês podem verificar que é comum, né? Vocês, aliás, não sei se vocês já têm essa interação, mas talvez vocês já tenham andado numa rodovia e do lado da rodovia vocês verificam, né, algumas identificações, uns pilares amarelos, tá? E tem alguma coisa ali escrita ali, tá? Essa é uma técnica de sinalização da faixa de dutos, né? Aqui na minha cidade nós temos aqui, perto de uma rodovia, dá para se verificar, né, essa sinalização, né, esses pilares, né, na cor amarela, identificando que por ali tem uma rede de gás, tá? Que aqui no caso aqui, né, é uma rede da gás brasiliano, né, que passa aqui pela cidade, tá bom? Bem, né, o item S, organização e execução do livro de projeto, ou seja, o famoso databook, que é o compilado de toda a documentação que foi executada durante essa obra, né, ou esse trecho de obra. Então, o que vai ter num databook, né? Vai ter aqui, já tem algumas dicas, que vai ser os desenhos, né, do projeto, desenho de fabricantes, tá? Vai estar incluso manuais, né, e outros desenhos conforme a construção, tá? É de praxe toda a construção ter o databook, como eu comentei, né? Com a tecnologia, algumas áreas industriais estão criando databooks digitais, tá? Então existe um recurso, um possível recurso, de além de ter um databook físico, ter databooks digitais. É um caso da aeronáutica, por exemplo, né? Uma aeronave, né, por norma específica, ela tem um databook também. Porém, né, é um databook enorme, é muita documentação, né? Na verdade, são vários livros de databook. Por isso que existe também a forma digital, tá? Aí finalizando aqui, né, o condicionamento seria colocar ali, né, a linha em uso, tá? Então fazer os primeiros testes, né, com o fluido específico que vai, né, ser, né, utilizado nesse duto,
ou seja, vai liberar a linha, tá? É o condicionamento, né? Colocar em linha o que foi executado, tá? E, em último caso aqui, nós temos aqui o sistema de proteção catódica, ou seja, né, estamos aí falando de ânions e cátions. Então, vocês lembram, né, lá do ensino médio, do ensino básico, né, que cargas positivas e negativas se interagem. E isso é uma coisa natural, tá? Não é coisa de laboratório. Isso não foi criado no laboratório, isso foi visualizado primeiramente no ambiente, tá? Então, o sistema de proteção catódica, né, é um sistema que previne que não haja uma corrente, né, né, que vai desbalancear o material. Ou seja, essa corrente ela pode transportar um material de uma parte para outra no próprio duto, porque o metal passa facilmente essa corrente, tá? Então, existe todo um sistema de proteção catódica. É melhor que o material da estrutura ele receba material, ou seja, possivelmente, né, um duto ele pode ser acrescido de material, tá? Por causa dessa proteção catódica, tá bom? Vamos verificar também, tá? Bem, né? Então, como seria essa estrutura desse procedimento executivo, né? Teria aqui, né, uma dica dessa estrutura, tá? Que seria a estrutura desejável do projeto, do procedimento executivo, né? Onde, né, o primeiro item seria o objetivo. Já tinha até comentado que se eu vou fazer uma norma, primeiro eu tenho que definir para que serve, é o objetivo. Se eu vou fazer um procedimento, eu tenho também definir o seu objetivo, né? Definições é o segundo item, né? Quais normas estão sendo referências para esse procedimento, tá? Os principais equipamentos que serão utilizados neste procedimento, tá? Descrição das atividades que serão executadas, que é praticamente o que é mais interessante ali, que o pessoal dá uma atenção maior nesse quesito, principalmente o pessoal de campo, tá? Mas claro, os outros também têm a sua relevância, tá? Os critérios de avaliação. Opa, aqui a gente já está migrando um pouquinho para a área de gestão da qualidade, ok? Que tem que controlar o que vai ser feito na execução, tá? E os aspectos, né, SMS que a serem considerados, né? É o sistema de medidas, né, que você vai aplicar ali, né, no contexto, tá? E para qualificação de pessoal, né? Então nós vemos né, umas orientações gerais que serão aplicadas no contexto dessa documentação, ok? Essa documentação ela tem que, né, ser previamente, né, planejada antes da obra, tá? E vai se conduzindo ela durante o projeto, esses procedimentos, tá? No item 4 dessa normativa N464, né, fala da qualificação do pessoal, tá? Então vamos supor que, né, vai ter solda, já vimos que vai ter um procedimento para solda. O que vai constar nesse procedimento? Que os soldadores devem ser qualificados, tá? Bem sabe os inspetores de soldagem, tá? Que um dos requisitos para ele aprovar uma solda é analisar se quem fez essa solda, né, fez de acordo, né, com algumas orientações da ASME ou da API, por exemplo. Então, a ASME 9, né, ou também tem uma API, né, a 1104, né, vai falar que esses soldadores têm que passar por um teste. Mesma dinâmica que nós comentamos do inspetor. E aquela analogia que nós fizemos de metrologia também é válida. Como que eu provo que o soldador sabe soldar naquela posição, com aquele consumível, naquela junta preparada? Somente eu vou provar que ele sabe soldar se eu der um corpo de prova parecido.
com a mesma situação, com a mesma situação ali, né, de campo, tá? E é isso que é uma qualificação de soldadores, ok? Aí tranquilo, tenha seus procedimentos específicos. É por isso que não é qualquer soldador que vai soldar lá, porque eu tenho que cumprir requisitos normativos, ok? Então, se o soldador passar num teste, ele vai soldar, tá? Mesmo ele passando nesse teste, é atribuição do inspetor de soldagem acompanhar, mesmo que ele seja qualificado. Então, nós temos uma norma aqui, a BNT, a NBR 14842. Aliás, pessoal, nós temos um vídeo no nosso canal muito bom falando dessa NBR 14842, né? Com um especialista aqui da escola, falando desses particularidades dessa norma. Temos 2 sistemas de qualificação no país em cima dessa norma, que são concorrentes, né? Eram parceiros e são concorrentes, né? Então, nós sabemos aí que tem a FBTS e tem o Senai, ok? A mesma coisa acontece para os inspetores de dutos, tá? Os inspetores de dutos têm uma também, né, normativa específica, mas aqui, né, não é NBR, é uma N 2776, que é os requisitos para ser esses inspetores, tá? Quem vai fazer isso vai ser o pessoal, né, no caso da FBTS também, e também temos um caso da ABENT, ok? Beleza até agora, pessoal? Deixem seus comentários aí, caso vocês tenham alguma dúvida, e nossa equipe vai estar fazendo aí, né, uma interação com vocês também, tá bom? Beleza? Vamos fazer uma pausazinha e voltamos rapidinho ali, né, para a gente. Só tomar uma aguinha e já voltamos, pode ser? Tranquilo? Vamos lá então, pessoal.
Liberar o som aqui, né? Liberado o som, voltamos já, beleza? Pessoal, então, né, vamos dar continuidade, né, na nossa aula de hoje, porém gostaria de ressaltar que, né, a nossa aula vai ficar gravada, tá bom? Bem como as outras que vocês já têm acesso ao nosso canal, né? Então, se vocês ainda não são, né, cadastrados, né, não custa nada de vocês se cadastrarem no nosso canal, né? Compartilhar esse vídeo também, enquanto, né, nós estamos disponibilizando, né, esse material de grande importância aí para a área industrial, tá? Então vocês fiquem à vontade aí, né? E, né, se desejarem, nós temos aí, né, vários materiais ali disponíveis na área de inspeção ali, com outros profissionais, outras aulas, né? Todas na área de inspeção, tá? Então fica o convite para cada um, né? E, né, também fica aí, né, a dica para vocês compartilharem com outras pessoas, tá bom? Como que vai ser a nossa dinâmica, né? Eu vou, né, vocês deixem o seu comentário, eu vou segregar os comentários de vocês aí, né? E possivelmente na próxima aula eu já abordo esse assunto, tá? Recapitulando e, né, verificando as demais dúvidas, tá? Por isso é importante a interação de vocês aí, né? Obrigado aí a quem está compartilhando, quem está comentando aí na nossa live, tá bom? Pessoal, né, estamos, né, iniciando essa norma, né? A gente vai possivelmente ali, né, dividir, né, em algumas aulas, tá bom? Então vamos retornar para o nosso assunto? Então vamos lá, né? Aqui, pessoal, né, nós estávamos falando da qualificação de pessoal, que é, né, o que a gente estava comentando ali. Os soldadores têm que ter o seu processo de qualificação conforme a ASME. Então, conforme a ASME, eles vão passar por um processo, vão ser aprovados, vai ter uma EPS, né, que é uma especificação de soldagem, uma RQS, vai ter outros documentos envolvidos, tá? Uma IEIS, tá? Quem vai controlar isso vai ser os inspetores de soldagem, né? Nós sabemos que inspetor de soldagem, né, tem o nível 1, que é o que atua em cima da solda, especificamente antes, durante e após a soldagem, né? Vai também acompanhar essa qualificação de soldadores, porém é o N2 que é responsável dessa parte mais burocrática, né, que é assinar a qualificação, né, criar a documentação, tá? Que é as EPS e outros documentos, ok? E também tem os requisitos específicos dos inspetores de dutos que acompanham essa obra, tá? Ok? E nós vimos aí, né, que tem alguns outros caminhos, né? Que é os inspetores de ensaios não destrutivos, ENDES, tá? A sigla ENDE, né, ela é muito difundida aí, né, no meio industrial, né? Mas também tem uma outra sigla para vocês ficarem atentos, tá? Que é NDT, tá? NDT, né, é a mesma sigla de N, só que na nomenclatura inglesa, tá? Non-Destructive Testing, tá? Então NDT e END é a mesma coisa, só que em línguas diferentes, né? Português e inglês, tá? E aqui, quando a gente fala em ensaios não destrutivos, é muito lembrado a NA01, né? E também a DC01. Então, a NA01 traz os requisitos para a qualificação dos inspetores de ensaios não destrutivos convencionais, tá? Que é, né, a líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom, tá? Medição de espessura, ok? Existem outras NAs, tá? Existe uma NA específica para os inspetores de faixa de dutos, né? Existe uma NA específica para o controle dimensional, por exemplo, a NA 08, né? Se eu não me engano, para a faixa de dutos, se eu não me engano, é a NA 012, tá? São normas que nós encontramos diretamente no site da BENE, tá? Então, qualquer ali, né? Aliás, para nossos alunos, né,
vocês conseguem acessar diretamente na plataforma. Se não me engano, já está disponível. Se não estiver, né, vocês fiquem tranquilos que posteriormente será disponibilizado, tá? Para quem está nos visitando, né, não se preocupe que também é fácil vocês entrar no site da Bend, tá? E procurar a NA001 para dar uma olhadinha, tá? Ela não é muito extensa e ela é bem direta. É como se fosse um procedimento também para a qualificação dos inspetores de ensaio não destrutivo, tá ok? Isso porque a gente está falando de, né, FBTS e a Bend. Ressalto, pessoal, né? Não é, né, a gente sabe que existem caminhos paralelos, tá? Que não convém agora aprofundar também, ok? Existem outras qualificações, tanto nacionais quanto internacionais, né, para inspetores, ok? E também nós estamos focando na indústria metal-mecânica, petróleo e gás, tá? Se a gente mudar o segmento industrial para a aeronáutica, por exemplo, já muda toda uma normativa. Aliás, é por isso que eu comentei da sigla NDT, tá? Que é muito utilizado no meio aeronáutico, por exemplo. A dinâmica né, que a gente está vendo é bem semelhante, viu? É todo um processo de treinamento, provas e depois registro, tá bom? Beleza? Pessoal, o que a gente vai criar um princípio aqui, um escopo a mais, né? Em cima do item 5, tá? O item 5 já traz as condições específicas, tá? É aqui, por exemplo, que nós vamos verificar os detalhes da construção. E a primeira coisa que a gente vai analisar é a inspeção de recebimento, tá? Então, eu vou fazer uma prévia, né? Porém, eu gostaria de detalhar um pouco mais, com mais calma, essa inspeção, tá? Então, a gente sabe que, né, se tem uma parte construtiva, eu preciso construir com algo e esse algo vai vir de algum local, né? No caso, nós estamos falando de dutos e acessórios, né? Então, aqui nós teremos, né, de requisito para a montagem desses dutos, né? Nós vamos ter, claro, os tubos, mas tubos estão envolvidos flanges, estão envolvidos conexões, estão envolvidos válvulas. Se tem juntas, né, válvulas, aliás, se tem flanges e válvulas e conexões, eu vou precisar de juntas, tá? E se tem flanges ainda, eu vou precisar de parafusos e porcas, ok? Talvez tampões ali de fecho rápido, tá? E nós vamos entrar no quesito de amostragem, porque se for utilizar 10 mil parafusos, eu não vou fazer uma inspeção nos 10 mil parafusos, tá? 10 mil porcas, ok? Então, existe a inspeção 100% e existe a inspeção por amostragem. Só para vocês terem ideia, né? Existe uma NBR só para tratar desse assunto de amostragem, que é a NBR, né, 5426. Tá? Então, a NBR 5426, né, também, né, ressalto, tem um pouquinho do material da NBR 5426, né, já no nosso canal, né? Porém, é um assunto que dá para a gente fazer uma aula específica só de amostragem. Beleza? Vamos ver um pouquinho dessas condições, só para a gente ir preparando e fazendo um encerramento. E depois a gente aprofunda na próxima aula, tá bom? Então, pessoal, o item 5.1.1, né, fala de um tópico geral. É só para fazer uma pré-introdução a esse, né, item, né, que é a inspeção de recebimento, tá? Então, deve ser elaborado procedimento de inspeção de materiais, tá? Observando os critérios dessa norma. Por isso que segregou em alguns itens, tá? Os materiais devem ser inspecionados logo após o seu recebimento e antes da sua aplicação na montagem, né? Porque não convém, né, inspecionar somente após a montagem.
devem estar de acordo com documentos de compra e especificações do projeto. Exemplo, a questão muito importante aqui do material, tá? Existem materiais que nós sabemos que, têm as suas características físicas específicas, Por exemplo, um aço liga, pode ser muito resistente à corrosão, em detrimento do aço carbono, E dependendo do fluido, o aço carbono não vai aguentar certas situações mecânicas. Porém, ele tem a vantagem do custo. O aço liga é caro, o aço carbono é mais barato. Tudo isso vai ser uma prévia do projeto, ok? Tranquilo até aí? Então vamos lá, vamos ainda seguindo com esse tópico, tá? Então todos os materiais, vimos o 5.1, só para esfregar aqui, 5.1.1.2 e 5.1.1.3, Todos os materiais devem ser identificados e certificados, tá? Isso eu comentei, não nesta aula, mas em aulas passadas, Muito do que eu tenho comentado aqui faz parte de uma rastreabilidade. Esse termo é muito importante na gestão da qualidade, tá? Porque é por isso que nós temos um processo de qualificação, é por isso que nós utilizamos instrumentos que tem que ter ali o seu certificado de calibração, é por isso que nós qualificamos o soldador, tudo isso para ter uma rastreabilidade. É isso que vai garantir a qualidade final do projeto, a qualidade do produto fabricado. Tá? Então, todos os materiais que vamos receber também tem que ter essa rastreabilidade. E essa rastreabilidade vai ser em cima tanto de documentos que o fabricante envia junto com o material, que possivelmente vai ser segregado pelo setor de qualidade e analisado pelo inspetor de recebimento. Tá? Então, o material vem com certificado de qualidade. Essa é uma grande diferença, pessoal, porque às vezes a gente, analisando financeiramente os custos, a gente pode ficar surpreso com os valores, por exemplo, de um parafuso. O parafuso está saindo R$5 cada um. Vou chutar, Mas ali na esquina o seu Zé vende por 50 centavos. Qual que é a diferença? A diferença é o custo da qualidade. Por quê? O seu Zé da esquina, o parafuso dele não vem com um certificado que garante que aquele material foi feito, é dentro de uns padrões pré-definidos, com uma certa rigidez de controle da qualidade. E o outro tem um certificado aprovando ele dentro desses requisitos. Tá? Eu comento muito disso, justamente por causa do contato na área aeronáutica. Tem muito disso. Tá? Então, o custo do material, é até mesmo 100%, 200% sobre o valor construtivo efetivamente do material, somente por causa da garantia da qualidade. Tá? Numa obra também tem esses requisitos, tá ok? E no item 5.1.4, nós vamos verificar que todos os materiais metálicos, se não identificados e se não tiver certificados, devem ser submetidos aos ensaios de reconhecimento do aços e das ligas metálicas, confrontando o seu resultado com a especificação solicitada. Tá? Ou seja, existe também uma técnica, caso você não saiba qual material, para se identificar o material. Tá? Inclusive, uma das técnicas é um dos treinamentos nossos aqui, que é o teste por pontos, E hoje, atualmente, nós somos uma das escolas, aliás, a única, que é reconhecida para ministrar um curso de teste por pontos, que serve para identificar aços e ligas metálicas. Tá? Vou até dar outra dica, Como sempre, no nosso canal tem umas prévias dessas técnicas. É uma técnica, tá? Ok? Para identificar esse material. Existem outros recursos, digitais aí, outros equipamentos que fazem isso em campo também, tá bom? É interessante, tá?
é interessante, é uma técnica bem interessante ali, né? Você tem um procedimento bem legal ali de usar alguns produtos químicos e você consegue, através de uma sequência de, né, ensaios com produtos químicos, tá? Até mesmo utilizando o recurso magnético, tá? Conseguir definir com precisão o material que está ali disponível para ensaio. Tranquilo? Pessoal, né? Eu acho que, né, hoje já deu para a gente ter uma prévia do que é a norma, já deu para a gente, né, até introduzir ali, né, na parte principal da norma, né, que é essa parte do item 5, ok? Que já introduz o recebimento de materiais, tá? E a gente vai, né, por hoje, né, para não acumular muito conteúdo, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, tá? Então vocês vão verificar aqui, na sequência, nós vamos tratar aí de alguns itens dentro da inspeção de recebimento, né, relacionando outras normas, tá? Por exemplo, falando de tubos, né, dos requisitos, né, para o seu recebimento, né, e depois entrando ali na inspeção de revestimento, tá bom? Pessoal, né, por enquanto eu agradeço aí a presença de vocês, né? Fico à disposição aí, caso vocês tenham, né, algum comentário, alguma dúvida, tá? E, né, ressalto, né, a importância de vocês na plataforma de estudos para os nossos alunos, né, uma mensagem para os nossos alunos, né, vocês evoluírem, né, verificarem todo o material que está lá disponível, fazer os exercícios, né, e também, no caso de dúvidas na plataforma, né, vocês entram em contato pelo grupo de alunos, né, que vocês estão ali, né, registrado, né, e deixam as dúvidas técnicas também, tá? Porque as dúvidas técnicas são passadas para os respectivos professores da área, tá? Que podem sanar ali no momento da aula, tá? Aproveitem esse recurso da interação, tá bom? Beleza? Então, por hoje, né, eu quero agradecer a todos que participaram aí no chat, tá? Agradeço aí, né, a presença de vocês, né? E, né, desejo aí bons estudos, boa qualificação a todos, tá bom? Até a próxima aula, a gente vai passando as orientações para vocês no grupo de estudo, beleza? Até mais, falou, fiquem com Deus, tá?